E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Auxiliando a Educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, vamos aí para nosso assunto da videoaula de hoje. Na nossa aula de hoje, trabalharemos matemática, capítulo 5, adição e subtração de frações. Esse conteúdo você encontra nas páginas 148 a 151 do seu livro didático. Então, vamos aí para o conteúdo do livro. No conteúdo do livro, você acompanha aí a partir da página 148, adição e subtração de frações. Então, a gente vai adicionar e subtrair frações com denominadores iguais e denominadores diferentes, ok? Então, vamos considerar aqui os exemplos. Fernanda tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais e pintou 5 partes de laranja e 2 partes de lilás. A parte colorida da tira representa a fração da parte inteira. Então, a parte colorida representa quanto da fração? Bom, nós temos aqui que Fernando pintou 5 tiras da cartolina que foi dividida em 9 partes. Ele pintou 5 de laranja e das mesmas 9 partes, ele pintou 2 de lilás. Quanto da cartolina ele pintou? Então, nós temos aqui a união da parte laranja com a parte lilás. A parte laranja, nós temos aqui 5 nonos, ok? Então, temos 5 nonos, mais 2 nonos. Então, nós notamos que os pedaços todos são do mesmo tamanho. Se são todos do mesmo tamanho, é só fazer a junção, ou seja, 5 nonos mais 2 nonos igual a 7 nonos, ok? Então, nós temos denominadores iguais, é só somar o numerador, ok? Então, a parte colorida representa 7 nonos da tira toda, ok? Então, denominadores iguais, você soma normalmente os numeradores, pois os pedaços têm todos o mesmo tamanho. Então, eu estou falando de pedaços iguais, ok? Vamos ver outra situação. Fernando tem outra tira retangular, que está dividida em 9 partes iguais. Então, não voltamos à mesma situação. Só que nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de verde. E dessa parte colorida, ele eliminou 2 partes. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial? Então, agora nós temos um caso de subtração, ele tirou. Então, nós temos aqui que foi pintada aqui 5 partes, então tinha 9 pedaços, foi pintado 5 de verde, só que desses 5 pedaços foram tirados 2 partes, também dos 9 pedaços, ou seja, todos os pedaços do mesmo tamanho. Então, nós temos aqui a situação de subtração. Nós temos, então, que eu tinha 5 nonos, 5 partes, e tirei 2 nonos, 2 partes. Como os denominadores são iguais, eu estou falando de pedaços do mesmo tamanho, ok? Então, são pedaços iguais, eu posso fazer a subtração do mesmo jeito que eu fiz a adição. 5 nonos menos 2 nonos, 5 menos 2 igual a 3 numeradores apenas, repete o denominador, pois os pedaços são iguais. Então, a parte colorida que restou representa 3 nonos da tira inicial, ok? Então, para as situações apresentadas, nós tivemos 5 nonos mais 2 nonos, deu 7 nonos. E 5 nonos menos 2 nonos, deu 3 nonos. Então, para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm o mesmo denominador, denominadores iguais, pedaços do mesmo tamanho, então pedaços iguais. Adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador, ou seja, fazemos a conta só com o de cima e repetimos o de baixo, ok? Então, essa foi a nossa primeira situação aí na página 148. Vamos adiante.
Então, temos outra situação representada aqui. Adicionar ou subtrair frações de mesmo denominador é fácil. Beleza? Mas e se as frações tiverem denominadores diferentes? Ah, não tem problema, já que aprendemos a encontrar frações equivalentes às frações dadas e que tenham o mesmo denominador. Assim fica fácil. Ou seja, se tiver o de baixo diferente, eu vou ter pedaços de tamanho diferente. Então, qual será a nossa saída? Usar a técnica da fração, equivalente. Ou seja, eu vou mudar a minha fração, mudar numerador e denominador para outros números, para que eu tenha o mesmo denominador e eu possa fazer o que a gente acabou de ver. Somando, soma os de cima, subtraindo, subtrai os de cima e mantém o denominador. Então, vamos ver aqui as situações. Situação 3. Helena foi à feira com uma certa quantia. Gastou 1/2 dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Bom, nós temos que ela gastou 1/2 da quantia. Então, se eu representar a quantia por um retângulo, eu vou dividir esse retângulo no meio. Beleza. Esse 1/2 foi das frutas. Se eu pegar essa mesma quantia, o mesmo retângulo, só que agora eu vou dividir em 3. Eu vou tirar um pedaço para representar as verduras. Então, o gasto total foi de quê? 1/2 mais 1/3. Só que aqui eu tenho um pedaço de tamanho diferente, não dá para juntar. Então, qual seria o procedimento? Eu vou encontrar uma fração em que os denominadores possam ser iguais. Qual é a dica, então, para eu fazer isso? 2 e 3 tem que se tornar um novo número. Então, como encontrar? Bom, eu vou contando de 2 em 2. 1/2, 2, 4, 6, 8, 10. 1/3, 3, 6, 9, 12. Opa! Primeiro número que eu achei que está repetido nos dois. 2, 4, 6. 3, 6. O primeiro número, 6, repetiu por 2 e repetiu por 3. Então, eu vou transformar 1/2 e 1/3 em denominador 6. Então, se o 2 vai virar 6, vou multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar também o de cima, o 1, para poder ficar equivalente. Então, 3 vezes 1, 3. Então, nós temos que 1/2 é a mesma coisa de eu dividir o meu inteiro em 6 pedaços e dividir e pegar 3. 1/2 corresponde a 3/6. E 1/3. O 3 vai virar 6. Foi vezes 2. Então, eu vou multiplicar vezes 2 em cima, que é frações equivalentes. O número que eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima. 2 vezes 1, 2. Então, 1/3 é a mesma coisa de 2/6. Então, quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu tenho que transformar elas para o mesmo denominador. 2 e 3 viram 6. 1/2 é a mesma coisa de 3/6. E 1/3 é a mesma coisa de 2/6. Então, eu vou fazer o seguinte cálculo. 1/2 mais 1/3 é a mesma coisa, é igual. Aí eu agora vou transformar em frações equivalentes. 1/2 é a mesma coisa de 3/6. 1/3 é a mesma coisa de 2/6. Então, nós temos que, ao invés de fazer a conta com denominadores diferentes, eu tenho que transformar para denominadores iguais. 3 mais 2, 5/6. Certo? Então, nós pegamos frações diferentes e transformamos numa fração com um denominador comum. Ou seja, nós temos aqui o 2 virou 6, o 3 virou 6. Então, o 1 vira 3, o 1 vira 2. Agora, como embaixo ficou igual, eu posso fazer a conta com o de cima, como foi a primeira observação que foi feita. Ok? Então, a Helena gastou 5/6 da quantia inicial. Ok? Vamos ver mais aqui alguns exemplos. Uma pesquisa sobre a prática de esportes feitas com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticam voleibol. 1/2 dos rapazes
praticavam basquetebol. O resto dos rapazes não praticava esportes. Então, que fração representa os rapazes que praticavam esportes? 2/5 voleibol, 1/2 basquetebol. Então, a minha conta é 2/5 mais 1/2. Então, aqui, se eu pegar na forma de círculo, eu posso notar que se eu dividir em 5 pedaços e pegar 2/5 e dividir o meu círculo ao meio, para mostrar que a gente pode fazer com círculo e também com o nosso retângulo, né? A barrinha. Então, se eu pegar 1/2, então eu vou estar juntando 2/5 com 1/2, pedaço de tamanho diferente. Eu quero o mesmo tamanho para os pedaços para eu poder juntar. Então, eu sigo aquele mesmo esquema. Eu tenho que transformar 2/5 em 1/2, né, para frações equivalentes. Então, é só procurar o primeiro número repetido. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Do 5, 5, 10, 15, 2, 4, 6, 8, 10. 5, 10. O primeiro número que apareceu, 10. Então, eu vou transformar o 5 em 10 e o 2 em 10. Só que, ou seja, eu vou dividir em 10 pedaços cada um. Então, 2/5, eu vou pegar 10 pedaços, 2 vai valer 4. Por quê? Porque 5 virou 10 vezes 2. Então, se eu multipliquei por 2 embaixo, multiplica por 2 em cima. 2 vezes 2, 4. Então, 2/5 corresponde a 4 décimos. 1/2, se eu dividir em 10 pedaços e pegar a metade, 1/2 é a mesma coisa de 5 décimos. Então, eu vou ter o seguinte, o que é que eu fiz? 2/5 mais 1/2 são denominadores diferentes. Transformei 2/5 para 4 décimos e 1/2 para 5 décimos. Então, você tem aqui a seguinte anotação. Frações diferentes, passei para frações equivalentes, 4 pedaços mais 5 pedaços, porque todos os pedaços agora têm o mesmo tamanho, dá 9 décimos. Então, a resposta é 9 décimos praticam esportes, ok? Mais uma situação, das pessoas que estavam em uma barraca de pastel, 4/5 eram homens. Se 1/2 das pessoas que estavam na barraca usava óculos e apenas homens usavam óculos, que fração das pessoas que estavam na barraca representa homens que não usavam óculos? Ou seja, eu tenho que compreender minha situação. Eu tenho na barraca homens. Esqueça a fração. Vamos para o texto. Numa barraca de pastel tinha homens. Dessas pessoas que estão na barraca, metade usava óculos. E a informação principal, apenas homens usavam óculos. Então, ele quer saber a quantidade de homens que não estavam usando óculos. Então, eu tenho um total, uma parte usa. Então, para eu saber quantos não usam, eu vou subtrair, né? Eu tenho um total, eu vou tirar a quantidade que usa óculos, o que sobra é os que não usam. Então, nós temos aqui que, se na barraca só quem usa óculos são homens, 4/5 são os homens. Metade disso usa óculos. Então, eu vou tirar menos 1/2. Então, novamente, eu não posso fazer a conta, por quê? Porque eu tenho frações com pedaços diferentes. Então, aqui, 5 e 2, a gente já fez aqui. 5 e 2, eu divido, eu transformo para 10. Então, nós temos aqui a seguinte situação. 4/5 virando para a fração de 10. 5 vira 10, vezes 2. Então, vezes 2 em cima, 2 vezes 4. 4/5 é a mesma coisa de 8 décimos. E 1/2 também tem que passar para 10. Se o 2 vira 10, é vezes 5. Então, 1 vezes 5, 5 décimos. Então, nós temos que os 4/5 menos 1/2 vai ser a mesma coisa de 8 décimos menos 5 décimos.
que vai ser igual, denominadores iguais agora, eu posso subtrair 8 menos 5, 3. Ok? Então, 3/10 dos homens não usavam óculos. E aqui nós temos mais uma, né? Renata fez uma pesquisa em sua escola sobre o grau de informação dos estudantes a respeito da dengue. O resultado foi dado no gráfico, como está sendo aqui apresentado ao lado, certo? Renata esqueceu de escrever a fração correspondente aos estudantes com nenhuma informação. Qual é essa fração? Ou seja, que pedaço corresponde a esse aqui? Então, primeiro, eu tenho que somar azul mais amarelo, para saber quanto é que dá esse pedaço aqui. Então, minha primeira conta, juntar a parte azul com a amarela, porque eu sei essas duas partes. Eu não sei a vermelha. Então, eu vou juntar 7/10 com mais 1/4. Como achar agora? Bom, aí nós vamos no mesmo esquema. De 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20. De 10 em 10. 10, 20. Primeiro número que se repete. 20 e 20 de um lado e do outro. Foi igual aos dois. Repetindo. 4, 8, 12, 16, 20. Múltiplos de 4. Múltiplos de 10. 10, 20. O primeiro que se repete. 20. Então, vou mudar os dois para 20. 10 virando 20 vezes 2. Então, eu multiplico em cima também vezes 2. 7 vezes 2 vira 14. Então, 7/10 viram 14/20. 1/4 para 20. 4 para 20 são 5. Então, multiplico 1 de cima também por 5. 1 vezes 5, 5. Então, 7/10 mais 1/4 vira a mesma coisa de 14/20 mais 5/20. Então, nós temos que 14 mais 5 dá 19. Então, esta partezinha aqui, azul mais amarelo, dá 19/20. Quanto é essa parte vermelha? Ora, se agora o meu denominador é 20, então o meu inteiro é 20 sobre 20. Então, eu pego o inteiro, que é o círculo todo, e tiro essas duas partes. Então, 1 inteiro é a mesma coisa de 20 sobre 20. Então, 20 sobre 20, eu já tenho 19/20. Para completar o inteiro, falta 1. Então, essa parte vermelha corresponde a 1/20. Então, nós temos aqui a observação final. Para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm denominadores diferentes, primeiro encontramos frações equivalentes às frações dadas, que têm um denominador comum. Em seguida, efetuamos a adição e subtração com essas frações. Então, nós temos as duas situações de hoje. Nós temos frações com o mesmo denominador, faz a soma e a subtração com o de cima, normalmente. Frações com denominador de baixo diferente. Primeiro eu tenho que transformar elas para frações com o mesmo denominador, ou seja, frações equivalentes, para depois efetuar a soma e a subtração normalmente, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo. A atividade se encontra na página 152. Vocês vão resolver as questões indicadas aqui, certo? No caso, questão número 1, calcule as operações e, se possível, simplifique. Calcule para a gente direitinho, faça aí o cálculo, quanto é que dá, e a gente vai responder em sala no dia da correção, ok? Então, aqui nós temos a primeira situação. Todos os denominadores são iguais, então, simples, direto. E aí, começa as situações. Se de 11/20 você subtrair 2/5, que fração vai obter? Então, eu vou diminuir, vai ser menos. Só que são denominadores diferentes. Então, primeiro eu tenho que mudar para o mesmo denominador, para depois eu efetuar a minha conta.
Aqui no caso da terceira, para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou 3/5 de uma folha de cartolina, enquanto sua irmã usou 1/4 da mesma folha para fazer o trabalho. Que fração dessa folha os dois usaram juntos? Usaram juntos. Então, vai ser uma questão de soma. 3/5 mais 1/4. Não dá para eu fazer a conta porque são denominadores diferentes. Primeiro transforma, depois efetua a soma. É só seguir o roteiro constando aí no seu livro, certo? E na quarta, nós temos efetuar adições e subtrações, simplificando o resultado quando possível. Ou seja, você vai praticar, nessa quarta questão, adição e subtração com denominadores diferentes. É só dar uma olhada no conteúdo, qualquer coisa, reveja aqui o vídeo, certo? E responda. Então, na nossa atividade de hoje, apenas as questões 1, 2, 3 e 4, ok? Bom, e essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que todo mundo tenha entendido aí o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, com nossos grupos, que a gente vai tentando tirar as dúvidas, ok? A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Se você já é um inscrito, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Até a nossa próxima aula!